E muitas vezes a gente escuta algumas conversas, alguns debates e até alguns títulos, como se houvessem irmãos e irmãs de primeira e de segunda classe. Até parece que, de tanto responder, justificando a sua ausência na vida de cada dia da comunidade, muitos de nós se dizem católicos não praticantes, que é uma forma muito engraçada de falar que eu pertenço a um grupo, mas estou com a carteirinha atrasada, mais ou menos assim. Não existe católico de primeira ou católico de segunda, mas sim somos chamados a ser todos comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor. Este tempo de pandemia tem sido muito difícil, mas também tem ajudado a esclarecer muitas coisas na nossa vida e colocar transparência em muita hipocrisia e em muitas formas de se considerar mais ou menos que os demais. Muitas pessoas estão praticamente desde o mês de março do ano passado sem poder vir à igreja. Muitas pessoas tinham uma atividade intensa na comunidade, independente da pandemia, mas chegou uma doença, chegou a idade, chegaram outras circunstâncias e elas não podem mais estar à frente como estavam nos movimentos da igreja, nas pastorais, nos círculos bíblicos, na formação. Muitas vezes a doença não é na própria pessoa, mas ela tem compromissos familiares e às vezes até de generosidade, até fora da sua casa, que não permitem que ela frequente mais a igreja como antes. Outras vezes a doença é dela mesma. Outras vezes são circunstâncias diferentes na história da sua família e na sua família pessoal, que você não pode mais participar. Como é que nós podemos medir? Com que fita métrica nós vamos decidir? Esse tem muita fé, esse não participa mais na igreja. Como é que nós podemos definir que tal pessoa vive a sua fé e outra pessoa abandonou ao Senhor? Quem é que pode entrar no coração das pessoas e fazer esse julgamento, senão só Deus? Então é muito legal como Jesus fala aqui. A fé, se não se traduz em obras, está morta. Alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E aí vem outra coisa muito importante. Muitas vezes nós medimos a fé de uma pessoa pelo tanto que está gasto o terço dela. Se o joelho está machucado de tanto ficar ajoelhado. Mas às vezes a gente não sabe também se a língua está com calo, é de rezar ou de falar dos outros, não é verdade? Então essas coisas são muito complicadas. Quantas pessoas, quantos avós, quantas avós, quantas pessoas doentes, quantas pessoas idosas em sua casa fazem tanto bem e salvam a humanidade com a sua oração confiante, com pequenas atitudes de carinho, de gratidão. Quantas pessoas, só da gente chegar perto delas, a gente fica impressionado, que bondade de pessoa.
Que coração aberto, livre, enquanto outras estão à frente de tantas oportunidades e são duras, amargas e desprezam e pisam nas pessoas. Eu não estou julgando ninguém, só estou contando exemplos diferentes uns dos outros. Porque no fundo o que eu quero recordar é que todos nós temos chance. Seja eu que tenho a tarefa de estar aqui à frente de vocês e pregar mais de uma vez por dia na igreja e dirigir obras sociais. Se não tiver amor, já diz São Paulo, não serve para nada. Ou uma pessoa que está adoentada em casa, que passa o dia inteiro em casa, que a única atividade que pode fazer é participar de uma missa pela televisão, rezar o seu terço. Quem garante quem está fazendo mais pela humanidade? Que obras são essas? É só dar de comer a quem está precisando? Ou é o nosso jeito de amar a Jesus na pessoa dos irmãos? Eu quero falar com muito carinho aos que estão em casa, aos que estão impossibilitados de vir à igreja, aos padres que não podem celebrar missa, aos idosos que estão isolados. Sua vida de fé, de amor, de oração, de dedicação, continua salvando a nossa igreja e construindo o reino de Deus. Não se desanimem, nós precisamos do seu terço, nós precisamos do seu sorriso, nós precisamos do seu bem-querer, nós precisamos das suas preces e, por último, do seu sacrifício, que é a participação no sacrifício de Cristo. Não se desanimem. Nossas dificuldades, nossos sofrimentos também são obras. E nós que temos a graça da saúde, da mobilidade, que temos a tarefa de estar nas comunidades, não sejamos preguiçosos nem mesquinhos, sejamos generosos e, na medida da nossa possibilidade, compartilhemos o amor de Deus e testemunhemos a nossa fé com obras. E aí vem a grande pergunta do Evangelho de hoje. Quem dizem que eu sou? Pergunta Jesus, fazendo uma pesquisa de opinião, talvez para ver se o pessoal está entendendo quem que é ele, se o pessoal está entendendo o que é que ele veio fazer aqui. Quem dizem que eu sou? Uns falam que é o João Batista, outros falam que é Elias ou algum dos profetas antigos. E Jesus faz a pergunta radical que é também dirigida a você agora e para você. Quem sou eu? Pedro, o primeiro Papa, responde em nome da comunidade. Pedro reconhece que Jesus é o Messias, aquele que havia de vir para salvar. Mas às vezes há muitas ideias complicadas e confusas em acreditar que ser o Messias significa ter um alto cargo na organização da sociedade, ser importante na condução dos exércitos para libertar o povo de Israel que estava vivendo a opressão. Jesus, então, recordando a primeira leitura de hoje, que fala do servo de Javé, recorda que realmente ele é o Messias, mas o Messias que não vem para triunfar ou para oprimir, mas para trazer o reinado de Deus, e por isso vai ser perseguido e morto. E aí de novo, aquele mesmo que havia proclamado que Jesus é o Messias, fica indignado e fala: mas como? Se nós esperamos o Senhor gloriosamente,
Nós não aceitamos que o Senhor seja fracassado numa cruz. E Jesus fala: sai para lá, Pedro. Você está querendo ser o primeiro aqui do meu lado para compartilhar das glórias que você espera? Não. O segmento de Jesus Cristo, quem quer me seguir deve ser o último, pode ir lá para o final da fila. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E voltamos então ao tema da fé e das obras. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Nós que estamos no mundo do trabalho, no mundo escolar, nas tarefas e atividades, nas ruas e no dia a dia, estamos igualmente unidos a vocês, queridos irmãos idosos e idosas enfermos, nos hospitais e nas casas, que também continuam a grande tarefa de construirmos todos juntos, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, o grande projeto que é o reino de Deus.